bem-vindos a mais um vídeo de dicas do Treina Web. Meu nome é Elton Fonseca e hoje eu vou mostrar como diminuir os custos de aplicações quando elas estão em ambiente de desenvolvimento ou de testes e você está utilizando aí o App Engine com ambiente flexível. Bom, no ambiente flexível, o App Engine utiliza instâncias de VM do Compute Engine. Por padrão, essas instâncias de VM elas não são muito baratas. E, além disso, ele inicia duas instâncias por padrão. Se nós formos olhar aqui em instâncias, nós vamos ver que ele tem aqui duas instâncias sempre iniciadas e essas instâncias são residentes, né? Ou seja, elas são fixas aqui. Como que nós podemos alterar isso? Nós podemos utilizar o arquivo de configuração da aplicação para definir que nós queremos apenas uma instância e quais são os recursos que essa instância vai ter. Eu vou utilizar aqui o Google Cloud Shell, que meu projeto está aqui dentro. No meu caso é um projeto Rails, mas poderia ser qualquer projeto dentro do ambiente flexível, né, qualquer runtime, e você pode definir isso facilmente. Eu vou entrar aqui dentro do meu projeto, dicas Rails. Aqui dentro eu tenho um arquivo, deixa eu só aumentar aqui a letra, eu tenho um arquivo chamado app.yml. Nesse arquivo, você vai ter as configurações da sua aplicação, independente de qual seja aqui o seu runtime e tudo mais. Aí, você vai fazer o seguinte. Primeiramente, nós vamos indicar aqui que nós queremos que ele escale manualmente. Então, manual, certo? E aqui dentro, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos definir a quantidade de instância. Então, instâncias 1. Agora, sempre ele vai iniciar somente uma instância, independente do que aconteça. Essa configuração ela não é recomendável em produção, justamente porque as instâncias do ambiente flexível elas demoram segundos para serem iniciadas. E aí, se sua aplicação tiver um pico muito rápido de acesso, você vai acabar tendo clientes aí com lentidão. Então, isso não é legal. Então, você deve utilizar essa opção, definindo somente uma instância, somente se você estiver utilizando a sua aplicação em testes ou desenvolvimento, né? Testando ela aí no ambiente já. Legal. Agora, nós podemos definir aqui em Resources quais serão os recursos da nossa aplicação. Então, eu posso definir aqui o CPU. Então, eu vou definir somente um CPU. Agora, já estou configurando os recursos que a instância terá. A memória em gigas, a gente pode definir com um limite mínimo de 0.5. E o disco, também em giga, nós podemos definir aqui um mínimo de 10 gigas, certo? Então, nós definimos o modo como ela vai escalar, somente com uma instância, independente do que aconteça. Aqui, nós definimos que as instâncias, né, terão apenas um CPU, memória em giga 0,5 e espaço em disco também em gigas 10 gigas. Ok, então agora eu vou dar um Ctrl O para salvar e um Ctrl X para sair. Lembrando, né, que esse arquivo de configuração ele pode estar aí dentro da sua máquina local, dentro do GitHub, enfim, aonde a sua aplicação estiver hospedada. Depois que você configurou o arquivo de configuração, basta executar o deploy para ele publicar essa alteração. Então, gcloud app deploy. Ele vai confirmar aqui se a gente está com o projeto selecionado correto, o serviço e a versão. Eu vou informar que sim, e ele vai fazer aí todo o processo de deploy. Ele terminou aqui de enviar as alterações. Agora, se nós voltarmos aqui no painel do App Engine, deixa eu só diminuir aqui, e formos em instâncias novamente, nós vamos ver que nós teremos apenas uma instância iniciada, e essa instância ela já vai ter aquelas configurações que nós definimos. E mais uma dica aqui para finalizar, é que se você não for utilizar, não tiver usuários que utilizam a aplicação de noite, por exemplo, você pode, antes de ir embora, né, vir aqui em versões e parar a versão. Você clica aqui em parar, ele vai interromper a instância e com isso
ele não vai fazer a cobrança ali das instâncias, porque não tem nenhuma iniciada. Depois, no outro dia, quando for utilizar novamente, você volta aqui e inicia a versão que você está utilizando, certo? Então, mais uma dica aí que diminui ainda mais os custos. Basicamente era isso. Fique à vontade para conhecer os nossos cursos de Google Cloud Platform do Treina Web e até a nossa próxima dica.